chegamos ao 25º episódio do nosso podcast. Não se esqueça de fazer os downloads dos episódios anteriores e, se puder, compartilhe. Você pode estar abençoando vidas. O nosso tema de hoje: a rocha deles não é como a nossa rocha, fundamentado em Deuteronômio 32, de 30 a 32, que eu leio para você. Como pode ser que um só perseguisse 1.000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. Rocha é pedra, rocha é refúgio, rocha é fortaleza, rocha é alicerce, rocha é porto seguro. O povo de Deus sempre soube invocar a rocha no momento apropriado. Sempre saberá fazê-lo, já que a sua rocha, a rocha em que confia, é o seu motivo maior de prosseguir. Essa rocha inabalável foi invocada em diversos episódios que se tornaram inesquecíveis, exatamente por causa da presença e da providência dessa rocha. Nunca se precisou tanto dessa rocha como se precisa hoje, como se precisa agora, em meio a essa pandemia e a todas as crises que essa pandemia desencadeia na família, na escola, no trabalho, em todos os lugares, em todas as partes do Brasil e em todas as partes do mundo. Assim, saber que a nossa rocha não é como a rocha deles nos dá uma esperança, uma convicção, uma alegria e uma doçura, porque nós vamos ver que da nossa rocha flui também o mel, ou seja, momentos doces com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos ver que essa rocha foi o socorro de tanta gente, e isso serve de exemplo para nós e de motivos para levantarmos a cabeça e nos alegrarmos na presença do Senhor, cantando louvores com júbilo. Foi assim na travessia do Mar Vermelho. Você se lembra? Era impossível atravessar o mar. Atrás Faraó, do lado montanhas e à frente o mar. Mas o Senhor operou. Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu, o povo passou e Faraó ficou nas águas que retornaram ao seu lugar. E eles cantaram: só o Senhor é Deus. Eu leio para você Êxodo 14, verso 25. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fê-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. O Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Ele é a nossa rocha. Foi assim no célebre Cântico de Ana. Era impossível gerar um filho, mas ela tinha uma confiança inabalável na rocha e pediu o filho, e recebeu o filho, e o consagrou ao Senhor. Era uma homenagem ao Deus que lhe dera o filho que ela pedira. Vamos ver 1 Samuel, capítulo 1, verso 27.
Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que pedi. Por isso, agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali, e eu leio ainda 1 Samuel 2:2. Ela diz: não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Precisamos confiar nessa rocha, precisamos saber que temos essa rocha como o nosso refúgio e fortaleza, assim como o descreve o Salmo 46. Foi assim quando Deus livrou Davi de Saul e de todos os seus inimigos. Era impossível prosseguir com as suas próprias forças. Veja, Salmos 18, verso 31. Davi exclama: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais impossíveis para nós, a nossa rocha está ali, firme, inabalável, não suscetível às tempestades, às agruras, às tristezas, às perseguições, às mágoas, às inimizades. Nada pode abalar o poder dessa rocha. Foi assim quando o profeta afirma que o Egito é homem e não Deus. Era impossível prever o que aconteceria. Eu leio para vocês Isaías 31, verso 9. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. É isso, a rocha deles não é como a nossa rocha, e a Bíblia prova isso, e eu vou ler a partir de agora algumas referências que falam da nossa rocha e de suas características. A rocha é presente, a nossa rocha é presente e dela flui água. Êxodo 17, verso 6, eu leio: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. 2. A nossa rocha é alta. Salmo 61, verso 2. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é a nossa rocha. 3. De nossa rocha flui mel. Salmo 81, verso 16. Eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel que flui da rocha. 4. A nossa rocha é o alicerce do crente fiel. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 5. A nossa rocha é perfeita. Deuteronômio 32, verso 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. 6. A nossa rocha é Cristo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Como em Meribá,
É preciso tocar a rocha. Eu leio para você Êxodo 17, verso 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. É preciso tocar a rocha e nós podemos tocar a rocha com nossos cânticos, com nosso louvor, com nossa obediência, com nossa adoração. O frasista Henrique José de Souza escreveu: a verdadeira força não é a do mar em fúria, que tudo destrói, mas do rochedo impassível que a tudo resiste. Não à toa, Davi, quando Deus o livrou de Saul, assim se expressou em 2 Samuel 22, de 2 a 4. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Nossa rocha é presente, dessa rocha flui água, nossa rocha é alta, nossa rocha é o alicerce do crente fiel, de nossa rocha flui mel, nossa rocha é perfeita, nossa rocha é Cristo. Ei, pensa nisso, toca na rocha e sentirás a presença protetora do Espírito de Deus. Abriga-te na rocha e estarás seguro. Esconda-te na rocha e não serás visado pelos inimigos. Confia na rocha e terás as soluções mais extraordinárias para as tuas preocupações. A rocha é Cristo. Cristo é o princípio, Cristo é o fim de todas as coisas. Cristo é tudo o que nós precisamos. Obrigado por estar aqui comigo. Saiba que a rocha deles não é como a nossa rocha. E o Deus de paz, a nossa rocha, te conduza e guarde em todos os seus caminhos. Até o próximo episódio, na próxima semana, se Deus quiser.